Retomando então a nossa questão de aplicação da pena, eu queria ver agora com vocês então o que vai compor, o que vai integrar a terceira fase de dosimetria, da qual resultaria a chamada pena definitiva, já que ela é no fundo a resultante dessa operação trifásica e por isso seria chamada de definitiva, aquela que resulta da terceira fase. Tá? Então, o que vai compor, o que vai no fundo afetar ou vai gerar a chamada pena definitiva, que é a fase 3. Então, na fase 3, nós vamos apurar a chamada pena definitiva. Então, aquela que resulta da primeira fase é a base, a que resulta da segunda é a provisória, e a que decorre da terceira é a pena definitiva. Eu vou dizer, a pena definitiva alcança tantos anos. Só que a definitiva é aquela que decorre, é que resulta da incidência das circunstâncias da última fase, que é a terceira. Aí aqui surge a pena definitiva. E para apurar a definitiva, você vai levar em conta agora, ou fazer incidir na sentença, a pena definitiva. Nós faremos incidir agora as causas de aumento de pena ou diminuição de pena. Então, quem incide a partir de agora são causas, tanto de aumento, como causas de diminuição da pena. Causas de aumento e diminuição. Certo? E pessoal, só para que nós possamos recordar, gente, uma questão que vocês já veem na teoria, mas somente recordando, tá? Que é o seguinte, como que nós sabemos, pessoal, identificar, como que nós batemos o olho e sabemos separar ou identificar a diferença entre agravante, atenuante e causa de aumento ou diminuição de pena, gente? Como nós vamos separar, pessoal, de maneira clara as circunstâncias para nunca haver confusão, as que integram a segunda e a terceira fase? A diferença, pessoal, basicamente é a seguinte. Quando o código fala em agravante e atenuante, gente, ele vai estabelecer a quantidade da agravação ou da atenuação, ou ele não fala em quantidade. A diferença básica para você bater o olho e identificar a natureza jurídica da circunstância é saber se a lei prevê a quantidade ou não, pessoal. Quando a lei trata com agravante e atenuante, a lei não define quantidade. Ela não fala em fração, tá bom? Então, as agravantes e atenuantes, as circunstâncias da segunda fase, repara nisso, ó. As da segunda fase, a lei não prevê o quantum. A lei não fixa o quantum agrava ou quanto atenua. Elas não têm quantum previsto. Pode ver, pessoal, as agravantes do artigo 61. Repara comigo, ó. O que fala o artigo 61? E fala, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem o crime ou não o qualificam. Mas ele fala quanto agrava? Não, pessoal, ele fala só que sempre agravam. Quanto agrava, ele não fala. Então, quando a lei não define quantidade, isso é uma mera agravante ou uma mera atenuante. Ele fala que agrava, sim, mas quanto? Quanto ele não fala, tá bom? Aí a jurisprudência que vai definir que seria em média 1/6. Mas não tem prefixação legal do quanto, pessoal, do quantum, que no caso representam agravantes e atenuantes. Mas veremos com calma depois como que você faz isso. Mas na lei não tem. Eu vou usar critérios jurisprudenciais nesse ponto. E quando chegarmos a esse ponto, eu falo para vocês que fração que é e assim por diante. Tá? Em média, 1/6. Tá? Depois veremos por que se, digamos, elegeu 1/6 como sendo a fração de referência para agravante e atenuante. Tá bom? Mas na lei não fala quanto. A diferença é essa. Agora, e quando se tratar de causa de aumento ou diminuição de pena, gente? Quando for aumento ou diminuição de pena, a lei fixa a quantidade. Pode ver um exemplo. Ó. Pessoal, o aumento de pena pela arma no roubo. Ele fala o quanto aumenta? É um exemplo de causa de aumento porque a lei fixa ou a lei define a quantidade previamente. Olha só um exemplo. Vejam, pessoal, por exemplo, no caso do roubo, artigo 157, olha o que ele fala. Artigo 157, parágrafo 1º, parágrafo 2º do Código Penal. Ele fala assim, ó, aumentam a pena de 1/3 a metade as seguintes circunstâncias. Inciso 1, emprego de arma. 2, concurso de agentes. Mas, pessoal, vejam, ele falou a quantidade? Falou. Ele te disse, aumenta, entre 1/3 a metade. Se ele fixa a quantidade, pessoal, isso é uma causa de aumento. Isso não é uma mera agravante.
Tá ok? Então, para você identificar, batendo o olho, que isso é uma causa de aumento ou diminuição de pena, para vir na terceira fase de dosimetria, basta que você veja a quantidade. Se a lei fixa a quantidade, ainda que seja infração variável, não importa. Se a lei falou de quantidade, é causa de aumento. Se fosse agravante, ela não diria quanto impacta a pena. Está claro? Só veja um outro exemplo. Porque a tentativa é causa de diminuição da pena e não mera atenuante. Porque na tentativa, o 14 único do Código Penal, ele fala que a pena será reduzida de quanto? Se houver uma tentativa. Que o juiz tem que pegar a pena do consumado e reduzir de 1 a 2 terços. Se ele fala entre 1 a 2 terços, se ele fixa a quantidade, é uma causa de diminuição da pena que eu vou levar em conta na terceira fase de dosimetria e não na segunda. Então, o outro exemplo seria a tentativa. É uma causa de diminuição. A tentativa, que é o artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Ele fala, a tentativa reduz a pena entre 1 terço, o juiz vai reduzi-la de 1 terço a 2 terços. E de novo, ó, se tem uma quantidade fixada em lei, isso é uma causa de diminuição de pena. A importância na sentença, pessoal, é onde você a faz incidir. Se é aumento ou diminuição, eu só vou incidir lá onde? Na terceira e última fase. O que é agravante e atenuante vem na fase 2. Tá claro? Mas esse é o jeito de você identificar, batendo o olho, o que ela é. Se falar em quantidade, é causa de aumento ou diminuição. Se não fala em quantidade, é agravante ou atenuante. Tá? Qualquer pessoa, efeito prático de você fazer incidir na segunda ou na terceira fase. É que na primeira e segunda fase, gente, a pena, o juiz nunca pode transcender as margens legais. Lembra disso, gente? Quando você fizer incidir atenuante e agravante, a pena não pode subir nem além do máximo, nem descer aquém do mínimo. Até a fase 2, pessoal, a pena fica contida nos marcos legais, mínimos e máximos. Tá? Quem que tem o poder de levar, pessoal, o condão de levar a pena máxima além do máximo ou a mínima aquém do mínimo? Quem pode transcender os limites de pena é só a fase 3, são só causas de aumento e diminuição. Então, pessoal, cuidado. A fase 2, atenuante e agravante, nunca leva a pena além do máximo, nem abaixo do mínimo. Quem pode transcender os limites legais é a fase 3 só. Tá? Então, a fase 3 é que pode levar acima do máximo ou abaixo do mínimo. Quer marcar isso, pessoal? Marca aí rapidão, então, por favor. Anote aí. As circunstâncias agravantes e atenuantes, vírgula, incidentes na segunda fase da dosimetria das penas, é a fase 2, vírgula, nunca pode levar além da pena máxima, ó, nunca pode levar além da pena máxima, nem aquém da pena mínima. Então, agravante não leva além do máximo e atenuante não leva aquém do mínimo. Na fase 2 eu estou contido ainda nos limites legais de pena. Só que quem fala isso, anotem aí, por favor. Quem fala isso é a súmula 231 do STJ. Súmula 231 do STJ. Ela fala que a incidência de atenuantes não pode levar abaixo do mínimo. Por quê, gente? Porque na fase 2 eu estou limitado pelas margens máximas e mínimas que a lei estabelece. Então, pessoal, por exemplo, tá? Vamos dizer que você trouxe a pena base no mínimo legal. Vamos supor um roubo, tá? Cuja pena é 4 a 10. Eu fixei a pena base em 4 anos, que é o mínimo. Só cheguei na fase 2, ele é menor de 21 e confissão espontânea. Ó, a pena base já veio no mínimo, tá? E na segunda fase tem 2 atenuantes, menor de 21 e confissão espontânea. Pessoal, embora haja 2 atenuantes, essa pena pode ficar abaixo do mínimo ou não pode passar do mínimo, gente? Olha só, pessoal, você fixou a pena base no mínimo de 4 anos.
Tá? Chegou em atenuante na fase 2, ele tem duas atenuantes, menor de 21 e confissão espontânea. Só essas duas, elas ficam sem efeito na quantidade. Por quê? Porque atenuante não pode levar a mínima abaixo do mínimo. Se a pena base já vem no mínimo, a atenuante perde efeito. Tá claro? É o que fala a súmula 231 do STJ. E fala que a incidência de atenuantes na segunda fase não pode levar a mínima abaixo do mínimo. Por lógica, por simetria, agravante não leva acima do máximo. Tá ok? Eu vou dizer, em que pese a presença de atenuantes, como a pena mínima não pode ficar abaixo do mínimo, eu deixo de, digamos assim, elas não terão aplicação prática. Elas não terão efeito na quantificação, porque a pena base já veio no mínimo, eu não posso ficar abaixo do mínimo. Ao menos não por conta de atenuante. Tá claro? Pessoal, quando posso a gente fixar a pena abaixo do mínimo ou acima do máximo? É só na terceira fase. A causa de aumento pode levar a máxima além do máximo ou a mínima para baixo do mínimo. Tá bom? Pessoal, veja um exemplo. Mas aí quem pode transcender os limites legais são as circunstâncias da terceira fase. Quem é poderosa para levar além do máximo ou aquém do mínimo são as causas de aumento e diminuição. Pessoal, veja uma tentativa, por exemplo. Tá? Olha só. Vamos supor o seguinte. O juiz vai condenar por furto qualificado, cuja pena é 2 a 8. Só se for furto qualificado consumado, quem é a pena mínima? 2 anos. Tá? Aí ele fixou a pena base, ó. Ele fixou a pena base. Na primeira fase, ó, a pena base fica no mínimo de 2 anos. Na segunda fase surgem atenuantes. Pessoal, eu posso nesse caso, ainda que haja atenuantes, levar a pena para baixo do mínimo? Não. Então, ainda que houvesse 1000 atenuantes, ela iria continuar quanto? A pena provisória continuaria 2 anos. Só que aí, na terceira fase, pintou a tentativa. É um furto qualificado na forma tentada, na forma do conatus. Pessoal, pela tentativa, o que manda a lei fazer? Ele manda reduzir a pena de pelo menos, diminuir a pena de pelo menos 1/3 a 2/3. A quanto, pessoal, posso chegar se o juiz escolher, sei lá, a fração intermediária? Vamos dizer que o juiz resolveu reduzir metade. Pode ser? Pessoal, se ele reduzir metade, quanto vai ficar a pena concretamente aplicada? Vamos dizer que ele vai reduzir metade, pessoal. Se a mínima, ó, se a pena já vinha em 2, quanto vai resultar a pena se eu reduzir metade? Eu vou condenar, pessoal, a 1 ano. Eu posso chegar a 1 ano se a mínima legal é 2? Pode, pessoal. Agora pode, por quê? Porque quem levou abaixo do mínimo foram causas de diminuição da pena. As causas que integram a terceira fase, elas são poderosas a ponto de levar a pena além do máximo ou aquém do mínimo. Mas quem pode transcender os limites legais são só as circunstâncias da terceira fase. Leia-se, causas de aumento e causas de diminuição da pena. Essas podem ir além do máximo ou abaixo do mínimo. Tá claro? Só que, pessoal, até a segunda fase, ó, até a fase 2, eu fico limitado a quê, gente? Na primeira e segunda fases, eu fico limitado, eu fico preso aos limites legais. E limites legais mínimos e máximos, tá? Eu fico preso nas 2 primeiras fases aos limites legais, tanto mínimo como máximo. Eu posso transpor esses limites só na última fase. Que na última fase, aí sim, causas de aumento ou diminuição podem levar a pena além do máximo ou aquém do mínimo. Mas eu só posso transcender os limites legais na última fase. Tá ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então é assim que você vai, por meio dessa operação, chegar à quantificação da pena. O que nós veremos a partir de agora, pessoal, vai ser a fundamentação de cada uma das fases. Eu vou agora fechar com vocês e ver a fase 1, que seria a pena base. Veremos como fundamentar e como apurar a pena resultante das circunstâncias judiciais. Mas aí veremos hoje só a fase 1. Aliás, eu vou começar a fase 1, porque a fase 1 é a mais complicada, tá? Porque é a mais aberta, por essa razão. Tá ok? Só na fase 1 nós vamos aprender hoje, tá? Aliás, aprender não, mas nós vamos conversar como fazer a fundamentação
das circunstâncias judiciais e como apurar a partir delas uma quantidade concreta de pena. Tá ok? Vamos lá então? Pessoal, então o que nós vamos fazer na fase 1? Então hoje nós vamos voltar aqui. Então, visto o panorama completo, nós vamos agora focar em quem? Na primeira fase. Eu vou focar com vocês na pena base. E na pena base veremos, pessoal, quem vai nortear a fixação dela, que são as circunstâncias chamadas de circunstâncias judiciais do artigo 59 caput. É isso que veremos a partir de agora. Tá? Veremos por que o nome judiciais. É porque alguma coisa o juiz vai ter que fazer. Então vamos lá. Então vamos aqui. Vamos começar então a estudar a primeira fase dessa dosimetria. Mas iremos agora aspectos práticos dela, do que vai integrar a fundamentação da pena base. Quando nós formos, pessoal, fundamentar a pena base, nós temos que no caso, levar em conta quais circunstâncias. Quem vai, pessoal, ser, digamos, o critério para você fixar a pena base? O critério dela são as chamadas circunstâncias. Eu vou levar em conta na pena base as circunstâncias do artigo 59 caput. Então, eu vou levar em conta as 8 circunstâncias do artigo 59 caput do Código Penal, que são as chamadas circunstâncias judiciais. E nós vamos fundamentar na sentença, pessoal, uma a uma das 8 circunstâncias. Elas são circunstâncias chamadas de judiciais. Tá? Elas são, pessoal, em número de 8. Quais são elas, basicamente? Elas são culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, consequências do crime, tá? Tá faltando uma. Motivos, consequências, circunstâncias e comportamento da vítima, tá? Pessoal, elas são 8 circunstâncias. Por que elas são chamadas de circunstâncias judiciais, pessoal? Se a lei as prevê. Porque ela é judicial e não legal. Se estão previstas as 8 no artigo 59 caput. Se está previsto em lei, por que são judiciais e não legais? Tá, pessoal? Porque a gente geralmente repete isso, mas não pensa por quê. Mas se está em lei, por que essa é judicial? Pessoal, é porque a lei prevê as 8, mas não prevê a carga valorativa delas. Repara nisso, pessoal. Tá? Ele fala em culpabilidade e, por exemplo, antecedentes, que é o exemplo emblemático. Tá? Veja que entre elas figura a circunstância chamada antecedentes. Veja um exemplo só. E por isso é que elas são judiciais. Então ele fala em culpabilidade e antecedentes. Quando a lei fala, pessoal, antecedentes, eles são bons ou maus? Pessoal, antecedentes é uma circunstância positiva ou negativa? A lei me deu, pessoal, o valor dela? Se é um valor positivo ou um valor negativo? Ele me deu a carga valorativa da circunstância? Pessoal, não, ele falou o quê? Juiz, leve em conta os antecedentes. Mas ele não fala, pessoal, se antecedentes serão bons ou maus. Ou seja, pessoal, as circunstâncias judiciais, elas não têm uma carga valorativa prévia. A lei não dá valor para elas. A lei não diz se esse antecedente é favorável ou negativo. Tá? Ela vai, pessoal, elas são circunstâncias chamadas de ambivalentes. Por que ambivalentes? Porque valem para o bem e valem para o mal. Tá? Então, elas são circunstâncias ambivalentes. Elas são neutras, elas têm carga neutra. Elas são ambivalentes. Elas valem para ajudar ou para complicar. Elas vêm na lei, pessoal, com carga neutra. Pessoal, quem que dá o valor para ela? Quem que vai, pessoal, declarar se a circunstância é positiva ou negativa? Se é favorável ou desfavorável? É o juiz, pessoal. O juiz fala, ele tem condenação anterior que não gera reincidência. Os antecedentes são maus. Ou ele não tem registro criminal anterior. Os antecedentes são bons. Pessoal, veja, como ela vem neutra na lei, quem dá o valor para ela, quem que é, gente? É o juiz que declara se ela é positiva ou se ela é negativa. Como o juiz declara o vetor valorativo dela, é uma circunstância
judicial, que o juiz declara se ela vai incidir de forma positiva ou de forma negativa. Tá bom? Pessoal, olha a diferença que tem. Eu vou ditar para vocês já isso daí. Tá, pessoal? Mas veja a diferença que tem. Por que você fala que as circunstâncias agravantes e atenuantes, elas são legais? Porque, pessoal, quando a lei fala que alguma coisa é agravante, pessoal, isso é para o mal ou para o bem? É para o mal. Quando a lei diz que isso atenua, isso é para o bem. Só veja que a lei já deu valor. A lei já disse, reincidência é ruim, tá? Menor de 21 é bom. A lei já disse, confissão espontânea atenua, é do bem. Reincidência é do mal. Tá ok? Quando a lei já dá valor, ela é uma circunstância legal, porque a lei valora a circunstância. A lei já fala, essas ajudam, essas prejudicam. Tá bom? Só veja a causa de aumento ou diminuição. Se a causa de aumento, ela é má. Se a causa de diminuição, ela é boa. A lei já deu valor. A lei ditou, a lei definiu o vetor valorativo de agravantes e atenuantes, causa de aumento ou diminuição. Mas a lei não dita, pessoal, que valor tem, que carga tem, se é positiva ou negativa, as circunstâncias judiciais. Como cabe ao juiz dizer se é positiva ou negativa, é uma circunstância do juiz. Se o juiz atribui carga valorativa para ela, é uma circunstância judicial. É por isso. Tá? O juiz fala, tem condenação definitiva com trânsito em julgado, tá? Que não gera reincidência. Por isso declaro negativos os antecedentes. Mas você faz isso na sentença. Eu vou dizer antecedentes são negativos por quê? Tá? Mas eu declaro se ele é positivo ou se ele é negativo. Tá bom? Por isso que elas são circunstâncias judiciais, pessoal. Porque é o juiz quem declara, o juiz fala, antecedentes nesse caso tem carga valorativa positiva ou carga valorativa negativa. Mas é o juiz que diz isso, não é a lei. Se é o juiz quem diz, é uma circunstância judicial. Está claro, gente? Porque a pergunta básica é essa, doutor, por que ela é judicial se ela vem prevista em lei? É porque a lei não dá carga valorativa para ela. Quem dá é o juiz. Se o juiz atribui o valor para a circunstância, positivo ou negativo, ele é circunstância do juiz. O juiz declara o valor dela. Então, pessoal, marca aí, por favor. Por que é importante saber disso? Porque você tem que fazer isso na sentença. Eu vou dizer, nesse caso, para o acusado A, antecedentes são bons, ou são maus porque ele tem condenação com trânsito em julgado que não gera reincidência. Tá bom? Então, pessoal, marca aí, por favor. As circunstâncias do artigo 59, caput. As circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, são consideradas judiciais, porque incumbe ao juiz declarar a sua carga valorativa, no caso concreto. Abre parênteses, positiva ou negativa. Eu vou dizer, antecedentes são maus por isso, ou são bons porque ele é imaculado na esfera criminal. Mas eu digo se ela é boa ou se ela é má. Tá bom? As demais não, pessoal, as demais a lei já falou. A lei falou, reincidência sempre é ruim, tá? Confissão espontânea sempre é bom. A lei já disse, empregar arma no roubo sempre é negativo. Tentativa sempre é positivo. Tá claro? O juiz, pessoal, não pode dizer o que é bom ou mal nas outras. Nas judiciais ele tem que fazer, porque a lei não fez. Tá claro? Sim? Belezinha? Aí nós vamos, pessoal, a partir disso, então, analisar como que nós vamos fundamentar as circunstâncias judiciais. Mas qual que é, antes da gente ver uma por uma das 8, pessoal, qual que é, basicamente, a última questão que nós temos que ver? O que eu posso levar em conta, pessoal, como circunstância judicial para alimentar a pena base? Eu só posso levar em conta, pessoal, na pena base, aquilo que não será considerado em outras fases. Ou seja,
Circunstâncias judiciais, pessoal, por serem cláusulas genéricas, tá? Elas têm conteúdo residual. Só vai ficar na pena base aquilo que não seja o quê, gente? Que não seja agravante, que não seja causa de aumento, que não seja qualificadora. O que não entra em nenhuma outra fase fica por exclusão na pena base. Elas são, pessoal, portanto, residuais. Atenção para isso. Elas têm caráter residual. Só vai vir para a pena base, só vai incidir como circunstância judicial aquela circunstância que não entra em outra fase. Elas têm incidência residual. Elas têm caráter residual. O que quer dizer isso, pessoal? Eu só vou usar como circunstância judicial aquilo que não incide em outra fase. E aqui você tem um exemplo bem claro disso, pessoal. Tá? Olha só um exemplo. O nosso condenado, gente, o nosso acusado, tá, da sentença, ele tem condenação anterior transitada em julgado. Pessoal, se essa condenação com trânsito em julgado gerar reincidência, eu posso usá-lo ao mesmo tempo como maus antecedentes? Ou não pode? Porque, pessoal, veja, onde entram antecedentes? Na pena base como circunstância judicial. Onde entra a reincidência? Como agravante na fase 2. Então, veja, ó. O problema clássico é esse aqui, ó. Que, pessoal, isso é o que não fazer na sentença. O juiz não pode fazer bis in idem. Tá? Por isso é que elas são residuais às circunstâncias judiciais. Tá? Pessoal, exemplo, tá? O cara tem condenação, ele é condenado, ele tem condenação penal transitada em julgado. Essa condenação, pessoal, de duas uma. Ou ela gera reincidência, ou ela gera antecedentes. Os dois não podem, porque isso implica bis in idem. É dupla punição pelo mesmo fator. Não pode. Tá? Então o juiz ele tem que ver se essa condenação configura, ó, se ela vai incidir como antecedentes na primeira fase. O juiz tem que ver se ela entra na primeira fase como maus antecedentes. Porque ela vai incidir como circunstância o quê, gente? Como circunstância judicial a guiar a pena base. Ou ela vai incidir na segunda fase como reincidência, que é uma circunstância agravante do artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Então, veja, é uma coisa ou outra, pessoal. Eu não posso dizer que a mesma condenação gera as duas coisas simultaneamente. Ou ela vai gerar antecedentes maus na pena base, ou reincidência como agravante na fase 2. Tá? Pessoal, nesse caso, de quem tem preferência? Pessoal, se ela gerar reincidência, isso vai incidir como agravante ou como circunstância judicial? O que eu falei a vocês agora, gente? Que as circunstâncias judiciais da pena base, elas são preferenciais ou elas são residuais? Elas são residuais. Então, se essa condenação gera reincidência, ela vai incidir onde? A preferência é pela agravante da reincidência. Tá ok, pessoal? Se a circunstância incide em outra fase, todas as demais preferem. A pena base, pessoal, é por exclusão, é residual. Embora seja a primeira que você fundamenta, mas tem que ser a última a incidir. Então, são coisas diferentes. Tá ok, pessoal? Quanto à incidência, elas são residuais. Quando for fundamentar, é a primeira. Então, não basta você sair redigindo a sentença. Eu tenho que ver primeiro em que fase entra. Eu tenho que definir a incidência. E depois que eu definir em que fase entra, é que eu vou redigir a sentença. Porque a pena base, embora seja a primeira a redigir, o que entra nela, pessoal, é residual. Aquilo que não entra em outras fases, em último caso, fica na pena base como circunstância judicial. Então, embora seja a primeira a ser fundamentada, mas é a última na incidência. Então, pessoal, por exemplo, eu estou montando o rascunho da sentença. Eu vejo que esse réu tem condenação anterior com trânsito em julgado. Eu vou primeiro testar o quê, pessoal? Eu tenho que primeiro ver se essa condenação configura reincidência. Se configurar reincidência, entra onde? Eu vou dizer, opa, essa gera reincidência no nosso rascunho. Então, essa eu vou fazer incidir na fase 2. Eu vou incidir como agravante.
e não como mal antecedente. Tá certo? Porque antecedentes são circunstâncias judiciais e elas são residuais. Se configura a reincidência, você faz incidir a condenação como agravante. E ela não vai, nesse caso, incidir como antecedente na pena base. Tá claro, pessoal? A preferência é pela reincidência e não pela circunstância judicial. Porque a judicial é residual. Eu só uso na pena base aquilo que eu não usei ou não usarei em fase alguma posterior. Tá claro? Tudo bem, gente? Quer ver um outro exemplo, pessoal? Aliás, então quando que você usa antecedentes? Se elas são residuais. Antecedente só vai ser gerado por o quê? Veremos isso aí depois com calma, tá, pessoal? Na próxima aula, tá? Eu só vou pensar em antecedentes quando for condenação penal com trânsito em julgado que não gera reincidência. Se não gerar reincidência, por exclusão, gera maus antecedentes. Mas veja, antecedente sempre é por exclusão, sempre é residual. Se não gerar reincidência, entra em antecedentes na pena base. Se gerar reincidência, fica nela e para nela. Tá claro? Quer ver um outro exemplo, pessoal? Eu posso usar, gente, na pena base do roubo, dizer que tem uma circunstância negativa porque ele empregou arma? Eu posso, pessoal, usar arma na pena base? Ou não? No caso do roubo? Não, por quê, gente? Porque a lei já elegeu a pessoa emprego de arma como causa de aumento. Se ela entra na fase 3, ela não pode entrar como circunstância judicial. Então veja um outro exemplo. Ó. Pessoal, veja que em roubo, o emprego de arma configura o quê? No roubo, o emprego de arma é causa de aumento. A gente viu já. É o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1. Se o emprego de arma, pessoal, é causa de aumento, ó, se o emprego de arma aumenta a pena de 1/3 à metade, eu devo fazer incidir onde? Pessoal, a arma só vai incidir como causa de aumento na última fase. Se ela já vai incidir como causa de aumento na última fase, eu posso usá-la na pena base? Pessoal, não. Porque ela é uma circunstância judicial, sempre é residual. Então, eu só vou usar em pena base, como circunstância judicial, aquilo que não entra em outras fases. O que entra em outra, fica na outra. Tá? Portanto, eu vou, pessoal, montar com vocês uma regrinha prática agora. Tá? Qual que é a preferência de incidência da circunstância? Qual é o teste que você faz para ir chegar, em último caso, nas circunstâncias judiciais? Pessoal, tem uma escala de preferência. Que escala que é essa? Na prova é assim, eu vou ver, bom, tem uma circunstância negativa. Onde eu vou fazer incidir? Sua preferência por onde que é, gente? A ordem é assim, ó. Eu tenho que ver primeiro se configura qualificadora. Se for qualificadora, a preferência é por ela. Eu vou montar com vocês já. Tá? O que não for qualificadora, eu tento encaixar em causa de aumento. No fundo, a preferência é de baixo para cima. A preferência é causa de aumento, se não agravante, se não circunstância judicial. A preferência de incidência é de baixo para cima. Então, eu vou testar. Se for qualificadora, ela tem preferência. O que não for qualificadora, vem de baixo para cima. Tá? O que não for qualificadora, tenta encaixar em causa de aumento. Se não for qualificadora nem causa de aumento, tenta encaixar em agravante. Se não for nenhuma dessas anteriores, é que chega na pena base como circunstância judicial. Mas ela é, pessoal, a última hipótese possível, jamais a primeira. Tá bom? Então, na prática, qual é a ordem preferencial, gente, de incidência das circunstâncias? É a seguinte. Vamos montar uma lógica aqui, ó. Uma regra prática, tá? Sabendo que as circunstâncias judiciais elas são residuais, qual que é a preferência, então? Já que ela é a última opção. Então, vamos ver aqui, ó, a ordem de preferência, é a chamada ordem de preferência. E isso varia, pessoal, de crime para crime. Por quê? Porque a lei, pessoal, elege num certo crime causa de aumento que não são no outro. Verão agora comigo um exemplo. Ó, então, a ordem de preferência da incidência das circunstâncias.
Então, é a chamada ordem de preferência da incidência das circunstâncias. Isso é uma regrinha prática, tá? Para não dar bizinho e você fazer incidir na fase correta cada uma dessas circunstâncias negativas ou positivas. Tá bom? Pessoal, eu vou primeiro testar quem? Eu vou dizer, primeira pergunta, ela é qualificadora? Se for qualificadora, para por aqui, ó. Se a lei definiu como qualificadora a circunstância, a qualificadora prefere. Tá certo? Se a lei definiu como qualificadora a circunstância, é ali que ela deve incidir. Porque, pessoal, a qualificadora, gente, ela vai gerar o quê? Porque ela é, pessoal, preferencial. Porque a qualificadora, gente, muda o preceito secundário do tipo penal. Ela muda a pena cominada. Se muda a pena inteira, ela é a mais importante circunstância. Só veja o furto. Se simples, reclusão de 1 a 4. Se qualificado, reclusão de 2 a 8. Olha o homicídio. Homicídio simples, 6 a 20. Se qualificado, 12 a 30. Como a qualificadora gera pena autônoma, ela é a mais importante, a preferência por ela. Porque ela muda, pessoal, a sanção cominada. Ela muda inteira a pena. Tá bom? Agora, e se não for qualificadora? Eu já vejo um exemplo prático com vocês interessantíssimo, que é aqui a comparação do furto para o roubo. Tá? Pessoal, e se por acaso não é qualificadora? Se não qualifica, eu vejo se a lei previu como causa de aumento. Porque a preferência agora é de baixo para cima. É da terceira fase para a segunda para a primeira. Tá? Então eu vou tentar depois, ó, o que não é qualificadora, você tenta encaixar como causa de aumento. Como causa de aumento que só incidiria na terceira fase da dosimetria das penas. É para ver se é causa de aumento. Ah, e se não for qualificadora, nem causa de aumento? Aí eu tento encaixar onde? Aí eu vou tentar encaixar como circunstância agravante. Lá do artigo 61 e 62 do Código Penal. E se não for, pessoal, nem qualificadora, nem causa de aumento, nem for agravante? Aí o que não for nenhuma das anteriores, aí é que entra como circunstância, judicial. Que são, por esse motivo, completamente residuais na comparação com qualificadora, causa de aumento e agravante. Elas são absolutamente residuais. Então, a preferência, ó, é nessa ordem. É daqui para baixo. E pode aplicar, pessoal, a reincidência nesse nosso teste. A reincidência gera o quê, gente? Ela gera agravante. Ela vai entrar onde? No item 3. Se gera agravante, não chega como circunstância judicial. Ela para na agravante. Tá bom? Tá claro, gente? Sim? Só veja um exemplo importante de onde você faria incidir isso daqui, ó. Tá? Onde você faria incidir, pessoal, o concurso de agentes. Olha só, repara nisso. Então, onde você faz incidir a circunstância do concurso de agentes? Ó, na sua prova, aparece lá que houve concurso de agentes no crime. Só o concurso de agentes, gente, ele vai ter que efeito no furto e no roubo. Para você entender a diferença. Ó. Porque isso afeta a sentença. Afeta onde você reconhece a circunstância. Tá? Pessoal, o concurso de agentes, gente, no furto ele gera o quê? Olha a diferença. No furto, o concurso de agentes é uma qualificadora. O furto é qualificado se houver concurso de agentes. No furto, concurso de agentes é uma qualificadora do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal. E fala assim, ó,
Se praticado o furto mediante concurso de agentes, a pena deixa de ser 1 a 4 e passa a ser 2 a 8. Ele fala que a pena vira reclusão de 2 a 8 e não mais 1 a 4, se praticada mediante concurso de agentes. Então, pessoal, no furto, concurso de agentes configura qualificadora. E no roubo, pessoal? No roubo é qualificadora? Não. Qual efeito tem, que impacto tem o concurso de agentes se for crime de roubo? Pessoal, no roubo é diferente, ó. O concurso de agentes, perceba, a mesma circunstância no roubo, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma causa de aumento de pena. Ele gera uma causa de aumento lá do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Ele fala, se houver concurso de agentes no roubo, isso aumenta a pena de 1/3 à metade. Pessoal, veja, o concurso de agentes no roubo não gera pena autônoma, gera um aumento sobre a pena do simples. Eu pego a pena do simples, 4 a 10, e aumento de 1/3 a 2/3. Só que a circunstância é a mesma, pessoal. A circunstância é concurso de agentes. Agora, onde fazê-la incidir na sentença condenatória? Só depende do crime. Como no furto a lei elegeu o concurso de agentes como qualificadora, pessoal, eu tenho que, no caso, respeitar a vontade da lei. Pessoal, onde você coloca concurso de agentes se for condenar por furto? Ela vai entrar onde? Como qualificadora para que a pena já parta não mais de 1 a 4, parta de 2 a 8. Então, no furto, onde você coloca concurso de agentes? No furto, ele entra como qualificadora. Agora, esse é o meu crime da sentença, é roubo. Se for roubo, onde você faria incidir o concurso de agentes? Eu faria incidir como causa de aumento. Por que mudou? Só porque a lei quis. Se a lei elegeu como qualificadora no furto, é lá que entra. Tá, pessoal? Isso muda a pena? Muda. Porque no furto eu vou sair, eu não vou fixar a pena base de 1 a 4. Eu fixo a base com base em 2 a 8. E no roubo, gente? No roubo, não. No roubo eu uso a pena do simples até o final. E na última fase eu faço o quê? Eu aumento de 1/3 à metade. A diferença é essa, pessoal. Tá? É onde que isso afeta a pena. Se for furto, como que afeta a pena o concurso de agentes? Eu já começo com a pena do qualificado. Se for roubo, não. Eu começo a usar a pena do roubo simples e na terceira e última fase eu aumento de 1/3 à metade. Isso muda onde que você afeta a pena. Tá claro? Por isso é essencial que você conheça, pessoal, as circunstâncias que a lei estabelece para cada crime. Conhecendo o que é naquele crime, qualificador e causa de aumento, eu sei onde colocar na sentença. Só que isso varia crime por crime. Não dá para dizer. Porque no crime de furto, o concurso de agentes foi eleito como qualificadora. No roubo, a lei elegeu como causa de aumento. Depende, varia. Tá? Mas varia conforme o crime que você esteja condenando. Tá bom? Então a dica é, pessoal, pegou na sentença o crime tal, se eu vou condenar pelo crime X, abre o Código Penal e olha o crime inteiro. Tá? Veja quais são as qualificadoras dele e as causas de aumento dele. Porque se for qualificadora a minha circunstância, é lá que entra. O que não é qualificadora pode ser causa de aumento. Se não for qualificadora nem causa de aumento, tenta encaixar em agravante. O que não encaixa em coisa alguma, eu uso como circunstância judicial na pena base, em último caso. Tá claro? Mas tem que fazer, pessoal, esse teste antes de começar a redigir a sentença. Que aí você vai reconhecer na pena base e fala, não, mas é causa de aumento. Aí risca, puta estresse, não faz isso. Tá? Eu tenho que já ver isso no rascunho da sentença. Onde eu vou colocar no crime tal concurso de agentes? Não sei, vamos ver. É qualificadora? Se sim, entra lá. Se não, vê se não é causa de aumento. Se sim, para ali. Se não é qualificadora nem aumento, testa as agravantes.
O que não encaixar em lugar algum, eu uso em último caso, na pena base como circunstância judicial. Tá ok? Tá claro isso, gente? Tá? Eu verei com vocês na próxima aula um outro exemplo interessante. Tá, pessoal? Por exemplo, o cara praticou o crime durante repouso noturno. Pessoal, o que vai gerar o repouso noturno? Depende do crime. Tá? Veremos isso aí na próxima aula. Se for repouso noturno no furto, é uma causa de aumento. Se praticar durante repouso noturno em crimes ambientais, é agravante. Se praticar durante repouso noturno no roubo, não é nada. Se não é nada, posso usar como circunstância judicial da pena base. Quer dizer, a lei é que diz, pessoal, onde entra. Se a lei não colocar em fase alguma, eu, juiz, posso colocar como circunstância judicial, em último caso, na pena base. Mas o juiz só usa a circunstância na pena base quando a lei já não a utilizou como qualificadora, nem como aumento, nem como agravante. Está claro isso, pessoal? Tem que fazer esse juízo prévio antes de redigir a sentença. Eu vou dizer, opa, nesse crime a arma entra aqui. Para quando eu redigir tranquilo e saber onde eu vou colocar na redação da sentença. O essencial é isso. Tá bom? Haveremos na próxima aula, então, um último exemplo só de como que você faria incidir a circunstância do repouso noturno, e aí entraremos para ver uma a uma das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 caput. Combinado? Então, por hoje, obrigado a todos, prazer em conhecê-los, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Valeu!